TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, que o Senhor Jesus abençoe ricamente a cada um de vocês que está nos acompanhando no programa Janela do Céu. Sempre contamos com a tua participação para estar assistindo todas as vezes, que irmãos, nossos convidados, vêm trazer algo, vêm trazer um testemunho, uma experiência com o Senhor que transformou as suas vidas, Todos nós temos pontos, virada de chave na nossa vida, coisas que Deus se manifestou tão grandemente que marcou para sempre, Então, é tão importante nós falarmos, dessas verdades para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado. E para iniciarmos, irmãos, e a todos aqueles que nos assistem, eu gostaria de abrir com um versículo, que a palavra de Deus sempre deve ser o centro de todas as coisas. Jeremias 17, no versículo 7, onde o Senhor diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então aqui está as promessas do Senhor, que nós seremos benditos quando confiamos nele, descansamos no Senhor e mesmo nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, aqui fica a promessa do Senhor que nós vamos ter frutos, porque o Senhor não depende de nada externo e humano para que nós sejamos prósperos e felizes, Então, vamos obedecer, ficar firme com o Senhor, porque somente dele, que nós precisamos. E hoje está conosco a nossa irmã Adriana Boff, da cidade de Novo Hamburgo. Ela já está aqui online, Graças a Deus por esses instrumentos que nós temos, de poder falar assim, mesmo à distância, Podermos compartilhar da palavra do Senhor. Tudo bem, irmã Adriana? Tudo bem, boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite, seja bem-vinda aqui, para compartilhar sobre a tua experiência pessoal com Deus. E nós gostaríamos de saber, como que foi esse processo na tua vida, o que você estava passando, assim como nós tivemos um momento, de, às vezes até de tribulação para encontrar Deus, mas cada um tem a sua experiência. Nós queremos saber um pouco como foi na tua vida. É verdade, Deus, ele sabe exatamente, como nos trazer para perto dele. E o dia, o momento, a circunstância, que cada um precisa ser alcançado, E aí eu lembro, assim, que eu já conhecia o Senhor, assim, eu já tive experiências com o Senhor quando eu era criança, Na minha infância, os meus pais eram evangélicos e era da igreja, na época, assim, era Betel, que há anos atrás era a igreja, assim, uma das mais rígidas, Não podia olhar TV, aquela coisa, mas quando a gente é criança, a gente não olha para essas coisas, assim, de regras de igreja. A gente já aprende a amar o Senhor na pureza, É verdade. E eu lembro que eu amava a escola dominical. É uma memória, assim, maravilhosa que eu tenho, Que eu participava da escola dominical. Eu também participei muito da escola dominical, todos os domingos, bem cedo. E era domingo cedo, e eu amava, porque aí após a escolinha a gente ia para o culto, e algumas crianças testemunhavam do que tinham aprendido, assim, E eu lembro que eu adorava as ovelhas, e então eu chegava lá, eu era muito pequena e eu imitava as ovelhas, assim, Ainda, eu não lembro exatamente disso, mas eu lembro que meus pais sempre falam que eu gostava das ovelhinhas, Mas, enfim, aí a vida seguiu e quando eu tinha, acho que uns 10, 12 anos, os meus pais se afastaram da igreja, E foram morar em outra cidade, eu fiquei morando com a minha avó. E aí, então, estudando, trabalhando, assim, eu fiquei meio sem um amparo espiritual e fui trabalhando, levando a vida, me casei, aí segui na igreja
católica, me casei na católica, criei os filhos na igreja católica, e chegou um tempo da minha vida, assim, tipo, eu não lembro exatamente datas, mas uns 15 anos depois de casada, eu tive muitas dificuldades no casamento, dificuldades na área do trabalho, tudo fora de ordem, né? Totalmente fora de ordem. Tanto a vida espiritual, o material, o trabalho, então era tudo acumulado. Muitos problemas internos gerados dentro de mim, muita confusão e muita ansiedade, muito nervosismo. Eu me sentia muito sozinha, com muitas pessoas ao meu redor. E era algo, assim, muito difícil de lidar, sabe? Então, aquilo me afastava das pessoas. Assim, eu perdi o brilho, o sorriso, tudo aquilo que eu tinha antes, eu fui perdendo, né? Ao invés de ganhar. Então, eu era uma pessoa extremamente autoritária, eu queria as coisas do meu jeito. Então, assim, hoje eu entendo os processos. Quando eu vejo as pessoas com a mesma atitude minha, eu consigo me enxergar, né? Os problemas, assim, que eram oriundos da mesma situação. Mas Deus precisou, né, como boa colérica, Deus precisou, assim, fazer algo forte na minha vida. Exatamente. Aí, assim, o meu pai teve um AVC, a minha mãe, que tinha saúde, no meio do caminho, que já eram separados, e aí a minha mãe teve um AVC, na sexta, faleceu no sábado, e eu tive que administrar tudo aquilo sozinha. E aí foram muitas áreas, assim, sabe, que Deus mexeu ali para mexer comigo, para me mostrar que eu era fraca, que eu não era forte como eu achava que eu era. E aí o meu filho mais velho caiu, ele foi fazer uma instalação da Sky num espaço, assim, que era alto, caiu dentro da loja, de uma loja, e aí todo o lado esquerdo ficou paralisado, ele ficou 30 dias em coma, e o meu pai internado num hospital, o meu filho internado no outro. Para resumir, assim, no meu trabalho, tudo ao mesmo tempo. Meu pai era sócio numa empresa, e eu era sócia também, e aí eu fui desligada da empresa. E, assim, foram N circunstâncias, assim, né? Deus tirou tudo, todas as minhas bases, né, que eu achava que era alguma segurança, Deus tirou tudo ali, né? Então, ali eu me separei. Deus só não tocou nos meus 2 filhos mais novos, né? Que é a Júlia e o Matheus. Mas, assim, que eles eram crianças, né? E o meu filho, graças a Deus, melhorou, meu pai veio a falecer. Então, eu cheguei num ponto, assim, que eu não tinha mais onde me firmar. Só que meu pai era cristão, e ele vinha todos os sábados trazer a palavra para mim, e eu, com o meu olhar natural, eu não conseguia entender o espiritual. Eu dizia para ele que eu não gostava e que eu não concordava, não era com Deus, mas eu não concordava com as pessoas, porque eu via as irmãs com saia até os pés, eu ainda falava, né, com saias até os pés, com blusas até aqui, tapadas, mas por dentro não tinham Cristo, que elas eram, assim, sabe, que eu não concordava com aquela conduta, então que eu não queria aquilo para mim, por mais que ele falasse que Deus fazia transformações e mudanças, eu não queria seguir aquilo que eu via, né, da forma, do exemplo, do testemunho daquelas pessoas, não me agradava, sabe, porque eu via muita futilidade, muitas coisas, assim, que eu não queria para minha vida aquilo, não era o que eu queria Deus, mas eu não era daquela maneira com que ele se envolvia na obra, né? Sim. Ele era uma pessoa que ele se envolvia na obra de segunda a segunda, então ele não tinha nenhum cuidado com a família, com a vida secular, e aquilo me incomodava muito, sabe? Ele tinha o trabalho, a igreja, mas em compensação, assim, tu via, assim, algumas coisas do próprio testemunho dele com a família, que aquilo eu não concordava, né? Então, assim, não tinha um testemunho perfeito, e eu tinha realmente os olhos muito natural, eu era muito presa naquilo. Mas Deus me mostrou posteriormente de uma forma diferente, né? Sim. Aí um dia eu estava muito abalada, muito doente, assim, fisicamente, cansada, esgotada, porque isso levou um processo de 1 ano e meio. E eu fui no ortomolecular consultar, que era um médico de confiança em Caxias.
E aí, eu chegando lá, ele disse para mim que onde que estava o brilho dos meus olhos, né? Sim. E que tudo aquilo que eu estava chorando e que eu estava passando, Deus poderia restaurar. E ali, no meio da consulta, ele puxou a palavra de Deus, puxou a Bíblia e leu Mateus 6 para mim, né? O médico. E me explicou tudo. O médico. Foi através do médico, porque eu era tão dura, que eu não aceitava ninguém vir falar da palavra comigo. Então, ele me pegou num momento de sensibilidade. Então, Deus usa quem ele quer, né? No momento que ele quer e como ele quer. Hoje eu entendo perfeitamente. Que legal. E ali Deus me confortou, secou minhas lágrimas e o médico, minha consulta era 10 horas da manhã. E eu, até 11h30, quando a secretária entrou na sala, bateu, né, na porta e disse: doutor Ari, temos outro paciente, o senhor está bem atrasado. E aí ele meio que voltou assim, disse: nossa, já passou 1h30, vamos fazer o exame então, Adriana, e tal, né, para mim te dar as tuas vitaminas e tal. Eu digo amém. E aí ele ministrou Mateus 6, né, falando para mim que Deus cuidava das aves do campo, né, e cuidava de todas as coisas, e que ele cuidaria de mim, e que esse processo que eu estava passando de perda era algo natural, normal, né, porque é um processo de vida, que Deus dá um tempo de vida, e que aqui era só uma passagem, e que eu tinha que entender esse processo, né, que Deus tinha recolhido meu pai, e que essa tristeza que eu estava sentindo era algo que realmente eu precisava expressar, né, e tudo, mas que eu precisava seguir em frente, porque é que nem quando tu entra num trem, ele falou para mim, né, tu tem um destino, tu entra no trem, tu tem um destino, e aí teu pai tinha um destino, ali ele desceu, então, sim, mas o teu é um pouco mais além, tu tem que continuar, não tem como tu voltar e fazer o processo inverso, né, e ali ele me ministrou muito também, assim, que muitas, aí porque eu desabafei, né, com ele, eu usei ele para lavar os pés, assim, e aí eu comentei com ele todos os meus sentimentos em relação às pessoas, e aí ele falou, né, que a nossa carne, assim, o físico, era algo que Deus deu para nós não nos apavorar com o que o outro tem, porque se Deus deixasse só o espírito, nós ia ver a imundícia, tudo que tem dentro das pessoas, então, mas que isso tudo era temporário, né, então ali ele já ministrou comigo, assim, muitas coisas, e ali ele me confortou, né, e tudo, e eu consegui ali já entender muitas coisas, já senti o amor, o cuidado de Deus, o falar dele era manso, era calmo, era diferente do meu médico, era o próprio Deus falando comigo, sabe, eu senti o amor de Deus ali de uma forma que eu não sei explicar, eu nunca vou esquecer desse dia, nunca vou esquecer dessa experiência, né, podem passar anos, isso já faz 8 anos, e aí eu voltei, eu subi a Caxias chorando e voltei sorrindo, assim, renovada, né? Aí eu cheguei aqui, ainda demorou, né? Até que eu fui procurar uma igreja, até que eu fui procurar as coisas de Deus, assim, e tudo, mas Deus me encaminhou para uma igreja, e 1 ano depois, assim, eu me batizei, e fiquei muitos anos na igreja, assim, né? Servindo ao Senhor, mas muitas coisas eu não entendia, e aí Deus foi melhorando algumas coisas, assim, foi me dando sustento, mas a minha vida não, como é que eu vou dizer assim, não fluía, sabe? Sim, estava trancado. Eu ia para a igreja, às vezes até recebia ali naquele momento, mas saía dali e voltava aquela amargura, aquela tristeza, aquela angústia, aquele sentimento de solidão, aquele sentimento de impotência, né? Todos os sentimentos fluíam, assim, né? E aí tive muitos momentos de depressão, assim, sabe? Não era uma depressão explícita, assim, que eu precisei de medicamento, sim, mas era dias de ficar 2 dias, 3 dias sozinha, não querer contato com as pessoas. Então eu era muito enganada por Satanás nessa área, sabe? De me isolar. Então eu me isolava muito, assim, sabe? Períodos em que eu não conseguia trabalhar. Eu ia nos meus clientes, assim, eu tinha um refrigério, então às vezes eu ia chorando, chegava com os olhos inchados, então eu era muito orgulhosa e eu não sabia, né, que tinha rejeição e eu não sabia, eu não entendia, né, esses processos, assim como a gente vê muito isso acontecer hoje com as pessoas,
e aonde a gente precisa ter paciência para poder orar, pedir para Deus nos dar sabedoria para entender o processo de cada pessoa, né? E Deus levantou pessoas, né, para fazer isso na minha vida, em momentos assim, aonde eu tinha muitos enganos. Sim. Então eu servia ao Senhor, mas eu via muitas coisas. A gente não sabe como lidar, né, com aquilo que a gente está sentindo e passando. E aí, como a gente sempre ministrado, né, a principal coisa que as igrejas ministram, assim, os pastores ministram é que da submissão e da autoridade, né? Uhum. Mas a submissão e a autoridade, ela tem que vir com o amor e o cuidado, né? Sim. Entendeu? O ensino, né, todo, não adianta só tu dizer para a pessoa que ela tem que obedecer, mas se ela não entender por que ela tem que obedecer, se torna um jugo. Uma obrigação, e era isso, né? Isso que acontecia comigo. Eu sempre entendi e recebia do Senhor na oração, recebia do Senhor assim na dedicação, né? Eu via a mão de Deus, mas eu via que faltava algo dentro de mim. Eu tinha uma sede muito grande assim da palavra, tanto que eu gostava muito dos momentos que eram de oração e de consagração, né, na igreja. Eu gostava muito, eram momentos que eu me identificava muito. E ali, então, toda a oportunidade que tinha de ouvir algo da palavra do Senhor, eu estava presente, porque eu gostava, eu já tinha fome e sede. Mas aquilo não era o suficiente, porque a graça, ela tem muito assim, ó, que tu, para te ler a palavra, para te ter entendimento, é somente se tu fizer um curso de teologia, se tu for teólogo, que tu não tem, colocado na nossa cabeça que só os pastores, só os mestres, né? Que tem acesso, né? Que tem acesso e podem ministrar. Então coloca esse jugo e que deixa as pessoas na ignorância, né? Entende? E muito pelo contrário do que eu queria. Eu queria aprender de Deus, eu queria saber. Então eu lia a Bíblia, mas já lia sem essa liberdade de orar e pedir para Deus a revelação, né? Porque a gente era ensinado sempre que precisava ter alguém que vinha de outro estado ministrar, alguém que vinha de outra parte de alguém de outro país para ministrar. Mais importante, alguém melhor. Mais importante, e tal, assim, sabe? E tem justamente marcada essa diferença entre o membro e que tu tem categorias para subir, né, e tal. Tem N coisas assim. Então eu tinha essas coisas assim de me sentir incapaz, totalmente incapaz de entender a palavra de Deus, né? E os versículos muito soltos e as coisas muito... Um versículo falava assim de muitas coisas. Como é que eu posso colocar assim? A gente não entende o plano, né? Tudo que Deus quer fazer, né? Profecias, né? Sabe? Mas muitas vezes não eram profecias baseadas na palavra, né? E eram coisas humanas, e aquilo me confrontava muito, porque eu não conseguia assimilar dentro do meu coração, entende? Aquelas coisas assim, elas não me supriam e não me convenciam. Essa é a palavra. Não tinha o espírito, e dentro de mim ele... Parecia que faltava alguma coisa. O espírito, ele não concordava com aquilo dentro de mim. Não testificava, essa é a palavra. Não testificava. Enfim, aí apareceu, né, algumas pessoas que Deus colocou na minha vida, e eu comecei a ter o contato, né, com o Evangelho do Reino, e eu tinha e sempre eu fui assim colérica resistente. Aí o que acontece? Muito resistente. Eu sempre dizia que eu não ia sair de onde eu estava, porque ali foi que eu conheci o Senhor, ali que foi que eu comecei. Foi acolhida, então, aquela coisa da fidelidade, sabe? De ter que entregar para os homens uma paga, né? Então, não é algo assim que era só dentro do teu coração, assim, que era de Deus, né? Mas era algo realmente de recompensa natural, né? Que eu tinha, assim. Então, eu tinha esse convencimento. E muitas vezes tu acaba errando
porque tu é criado naquele sistema e daqui a pouco tu leva as pessoas a pensar da mesma maneira, né? Como eu já vi o apóstolo muitas vezes falando que a gente tem que cuidar da forma com que a gente leva a palavra para as pessoas e o nosso testemunho, porque as ovelhas, elas seguem o líder, né? Então a gente precisa muito reconhecer que as nossas certezas, elas não são as corretas, né? E que a palavra de Deus, ela realmente faz o que ela é digna de crédito, né? Que eu sou a verdade, que Jesus diz, né? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então a gente precisa entender esse processo, porque antes Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas o que significa essas 3 palavras, né? Sim. Entendeu? Que a verdade é a palavra, então eu tenho que ser guiada pela palavra, né? E o quando caminho foi que... ele... E quando foi que Deus descortinou isso para ti, assim, ouvindo o Evangelho do Reino, assim, as ministrações? Foi assim, muito, muito rápido, muito rápido. Eu fui num culto na Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, e logo tinha em Novo Hamburgo um microencontro regional. Né? Fui em junho na igreja, e em julho já tinha um micro-regional. E no dia que eu fui no micro-regional, eu escutei os louvores, e eu escutei a palavra, e ali eu tomei minha decisão radical, assim, né? Foi menos de um mês, assim. Eu escutei menos, assim, tipo, foi final de junho que eu fui no culto, e logo no início foi menos de 15 dias. E aí eu cheguei, assim, eu escutei, eu vi que era tudo diferente de onde eu estava, mas eu entendi, Deus me descortinou em um louvor e na palavra apostólica, e eu já entendi, e foi algo tão intenso, porque foi assim, ó. Você lembra qual louvor? Qual louvor que era? Eu não me lembro o nome do louvor agora, vou lembrar. Foi uma irmã que veio, acho que não lembro se era de Caxias, onde ela tocou no teclado, e ela tocou o louvor, e Deus já falou comigo ali, e a palavra, e Deus colocou um fogo dentro do meu coração, assim, algo assim, que uma inquietação, algo assim que eu precisava me desligar. Eu não sei te explicar. Foi uma decisão, assim, que eu te falei. Eu precisava da testificação, e Deus testificou naquele momento, assim, sabe? Naquele micro-regional, assim. E aí eu já procurei a pessoa, né, na segunda-feira, que era o meu líder e o meu pastor, e já conversei, e a pessoa não teve resistência. Foi muito assim, sabe, de Deus. Não teve a resistência, orou, me abençoou, né? Sim. E eu falei que eu tinha encontrado um lugar onde eu tinha encontrado a palavra verdadeira, né? E logo também no domingo já, eu fui para as escolas do Reino, e ali eu descobri a Escola do Reino. E a Escola do Reino, assim, nossa, para mim era tudo que eu precisava. Eu digo, nossa, eu não preciso para a escola de teologia. Eu não preciso ir para a faculdade. A Escola do Reino é excelente. Eu não preciso ir para estudar fora do país, eu não preciso ir para lugar nenhum, eu não preciso ir para a escola de teologia, eu tenho tudo aqui. Posso fazer em casa ainda. Eu escutava em casa, assim, a Escola do Reino, botava 1, botava 2, botava 3, eu passava os dias, aí ao invés de eu me trancar no quarto chorando, eu ficava na sala escutando, eu botava no notebook e ficava escutando, e Deus falando comigo, e eu dobrava meu joelho, eu pedia perdão, e aí cada ministração Deus ia se revelando, e aí eu via o falar do Senhor, assim, sabe, e aí eu via, Deus fazia aquela exposição, eu via os meus erros, eu pedia perdão, eu chorava, e aí eu queria escutar outra. Eu escutava às vezes 4 Escola do Reino, 5 num dia. Nossa, eu teve dias que eu não ia trabalhar, né? Eu passei assim mais de um mês escutando direto, assim, sabe? Várias escolas, e quanto mais eu escutava, mais eu queria. Daí depois eu descobri o Aperfeiçoamento dos Santos, a TV por assinatura, né? E aí eu comecei a descobrir os encontros, né? E comecei a participar. Só que nada disso eu compartilhava, assim, com as pessoas.
entende? Deus foi fazendo essa cura, Deus foi trabalhando dentro de mim. Só com a palavra e você. E Deus. Eu e Deus foi ministrando em casa para mim. Eu fui apacentada pela Escola do Reino, né? Deus me apacentou através da Escola do Reino. E foi algo assim tremendo. Eu vou ter que te interromper, tá ótimo, mas a gente vai ter que fazer um intervalo agora. E realmente, né, a gente é apacentado através dessas ministrações. Eu também recebi muito apacentamento, né? Quem me discipulou foram os materiais, nem era na internet, né? Eram fitas, né? Então a gente tem tudo na mão, né? A gente pode receber muita cura e trabalhar do Senhor e ter crescimento espiritual, né? Através de todas essas plataformas, esses caminhos, né? TV por assinatura, temos o canal no YouTube, tem a Editora Vento Sul, enfim, não importa o meio, né? O importante é que a palavra chegue ao nosso coração. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, aguarde. Janela do Céu.